Na verdade, se nós encerrássemos aqui, já teríamos sido abençoados nessa noite, pastor, por tudo aquilo que nós ouvimos, desde a primeira oração feita, dos hinos cantados, da palavra aqui do pastor José João, aliás, que não mudou absolutamente nada. Ele não me reconheceu, porque eu tinha muito cabelo, não muito, mas tinha mais, não é? Mas nós convivemos, eu tive um período de 2 períodos na APMT. Na verdade, eu estive na Assembleia da APMT quando era JME, não é? E depois, quando a APMT, não é? Missionário, Silas, Deus abençoe. Na verdade, eu me sinto constrangido diante desses gigantes da obra missionária. E eu quero já dizer de pronto aqui, vamos ter um momento amanhã ainda, que eu não sou um teórico de missões, eu não sou um doutor da igreja e elocubrar a beleza e sublimidade da doutrina do querigma, mas nós estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência e vivência desses 31 anos de ministério que já se passam, não é? E que você tenha paciência comigo, nós vamos compartilhar um pouco aqui da nossa vida. Eu preciso começar com a minha família. Esta é a minha linda família, o meu filho, minha norinha, e aqui a minha esposa linda, encantando toda a nossa família aqui. Irmãos, aqui o casal, olha, começando aqui, deixa eu passar essa parte aí, depois, vamos voltar um pouquinho aqui. Eu vou ficar mais focado em Atos capítulo 1, versículo 8, na primeira parte apenas. Nós temos uma preocupação com respeito a missões urbanas, foi colocado aqui pelo presbítero Marcos Ribeiro de Freitas, companheiro de Liga Juvenil, como ele disse. Eu posso contar apenas um episódio? Para ficar apenas no episódio. Nós saímos todos os domingos da escola dominical com um bando de 4 meninos e nós almoçávamos todo domingo em uma das casas, não é? Uns dos outros. E a gente que ficava junto, a gente se gostava, né? A gente gostava de ficar junto na igreja. Nós éramos ratos de igreja, não é? E a gente gostava demais de estar juntos. E uma destas muitas e muitas tardes de domingo, né, nós tomamos um café juntos lá na minha casa. Minha mãe é uma mulher muito simples e ela fez um pão. Mas, irmãos, ela esqueceu um ingrediente fundamental. O quê? Fermento. Ela esqueceu o fermento. Mas o pão já estava feito e tinha que servir, era aquilo que nós tínhamos para comer, não tinha, e tinha leite, graças a Deus, o pão. Só que o pão ficou mais duro, irmãos, assim, ó, era duro mesmo. E o meu pai falou: Marquinhos, você vai comer pão pedra, não é? E aquela simplicidade de menino de 11 anos falou: mas lá na minha padaria não tem esse pão. Ele falou: mas aqui tem, você vai comer. E era aquilo que nós tínhamos para comer. E essa é uma das muitas e muitas histórias de convivência. E nós estávamos falando aqui um pouco antes nós não somos saudosistas, mas a gente fala de coisas boas, né? Nós tivemos um avivamento espiritual naqueles dias, depois, assim, passando para adolescência, juventude, que no único ano nós fomos em 6 jovens para o seminário, 6 jovens, não é? 5 jovens que se apresentaram ao conselho no único ano, e dentre eles eu, e aqui se passam, como disse, 31 anos de ordenado, de pastor ordenado. Bem, pastor Luiz Roberto, muito obrigado pela gentileza, pela coragem de nos convidar. Pastor Israel também, e toda a equipe aqui do conselho, líderes, colegas pastores entre nós. E eu quero dizer que falo da simplicidade do Evangelho e da obra missionária a partir de uma experiência vivencial de nascimento. Há 55 anos, nasceu um belo menininho lá em Marabá, Pará, e seus pais decidiram dar o nome a ele de Ismael. É isso que vos falo. Marabá, Pará. Você tem noção do que é isso? Acho que só os missionários estiveram no Pará. Estiveram em Marabá?
Eita, nós. Vocês imaginam que era Marabá 55 anos atrás? Pouquinho antes, 56, 57 anos atrás. Só para dizer que existia apenas o que é hoje chamado Velha Pará, né? Velha Marabá, que era o outro lado do rio só, a cidade. E o meu pai, e aí eu quero entrar já na mensagem de hoje, estrategicamente pensou como eu posso alcançar esse povo de Marabá. Uma cidade esquecida pelo Estado, uma cidade onde não havia qualquer presença de benfeitorias e benesses do Estado, uma cidade, Marabá, interior do Pará, absolutamente fora do mapa de então. E lá nós tínhamos o trabalho presbiteriano. A igreja presbiteriana faz missões. Quantos podem dizer amém por isso? Pastor, desculpe aqui, a igreja pode falar amém com a boca aberta? Pode falar? Porque o presbiteriano tem um dom de falar um amém, murmurando, sabe? Só sai no cantinho da boca assim e fica amém. Então, amém com a boca aberta. Vamos treinar? 1, 2, 3, amém? Amém. Você faz parte de uma igreja missionária. Mais do que isso, eu quero lembrar-vos que você faz parte de uma igreja concebida pelo esforço missionário e que hoje faz missões em sua geração. Estamos completando 160 anos de organização como igreja presbiteriana agora, no mês de agosto. Então, uma igreja presbiteriana que não é missionária, não é igreja. E uma igreja evangélica que não faz missões está perdida em sua própria missão. Vamos partir desse princípio. Igreja só é igreja aos olhos de Deus quando cumpre o seu querer e o seu desejo maior, que é proclamar o Evangelho a todas as criaturas. Nós não somos um grupo filantropo, nós não somos um clube social, não somos um grupo de entretenimento, nós somos a igreja de Deus desse tempo e uma geração pronta a cumprir o seu chamado em missões. Somos uma igreja em missões. Bom, você sabe de cor, você é scholar de conferência missionária, conferencista. Vamos falar juntos, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até... Hoje eu quero ficar em Jerusalém com vocês, aqui em Jundiaí. Vamos pensar então a obra evangelística e missionária a partir daqui. Meus pais então chegam nessa cidade jovenzinhos, há 24 anos e 26 anos meu pai, 22 anos minha mãe, naquele ímpeto e fervor missionário, num fim de país, de pestilências tropicais, de doenças, de malária, de enfermidades e morte. E lá chega este casal, recém-casado, lua de mel, num barco. Chegando em Marabá, ali eles vão para aquela igrejinha de madeira, um terço desta, e começam então a obra da proclamação do Evangelho. Passado um ano, este nasce, e segue o ano seguinte, meu pai orando e chorando no altar de Deus: Senhor, eu preciso falar com o povo dessa terra, traga-os aqui para servi-lo, para serem salvos. E então Deus fez eles olharem para a situação crítica e calamitosa da população da cidade, cujo percentual de analfabetismo chegava a 90%. 90% de 10, apenas um sabia ler e escrever. 90% analfabetos. Então, meu pai, que era formado em magistério na época, minha mãe também, tiveram a esplêndida ideia de formar ali uma escola de alfabetização de adultos. Quero lembrá-los que em Marabá, 58 anos atrás, não existia presença do Estado com escolas e hospitais.
A única escola era da Cúria Católica e era particular, portanto, somente os fazendeiros podiam, não é, colocar seus filhos ali. Tinham seus filhos numa escola regular. E os 90% da população analfabetos. Então, meu pai e minha mãe, olhando para essa necessidade da cidade, disseram, vamos atender a necessidade do povo. E vamos alfabetizar o máximo possível de pessoas enquanto aqui estivermos. Dos anos que Deus nos manter aqui, nós vamos alfabetizar o máximo de pessoas aqui da cidade. Começaram aquela escola, informal, é claro, um curso de alfabetização. No primeiro ano tiveram, o espaço de um terço deste, 180 alunos. Uma escola, obviamente, gratuita, uma escola sem qualquer recursos financeiros, senão à disposição daqueles que tinham para ensiná-los. Passado alguns meses, uma pessoa ficou muito irritada, inconformada. Uma única pessoa da cidade de Marabá ficou inconformado e irritado. Quem seria essa pessoa? O padre católico. E o padre católico simplesmente reuniu um grupo de homens e disse a eles, vocês precisam matar o herege que veio de São Paulo, que está desviando o nosso povo com mentiras e falácias de uma outra doutrina que não a nossa venerável mãe, igreja. E fizeram isso. Saíram de 30 a 40 homens da praça da Matriz, da pequena e diminuta cidade, mas cidade, e eles foram numa espécie de cortejo em direção à casa do missionário. Só que, neste espaço de tempo, como na história de Atos, o sobrinho de Paulo, alguém soube então que essa turba ia até a nossa casa para nos matar, para fazer um linchamento público da família de hereges. Esses homens foram com paus e pedras. Uma criança da igreja soube dessa turba de gente que ia até a nossa casa. E ele se adiantou, correu e encontrou meu pai na rua. Meu pai estava fazendo uma visita e essa criança disse, pastor, foge, porque ali está vindo um grupo de homens para matar o senhor. O meu pai foi acolhido e ele se escondeu na mata. E lá estava eu com a minha mãe, naquela sala, daquele casebre de madeira. Minha mãe disse que eu estava com febre, e eu estava no bercinho, e de repente começou a vir aquele pessoal, e começaram a golpear as janelas de madeira, e vocês sabem, aquela janela de madeira, e começaram a estilhaçá-la. Mas o barulho da turba fez com que algumas pessoas fossem lá por curiosidade. E alguns dos alunos, daqueles 180 alunos, souberam daquela movimentação. E eles foram para a frente da nossa casa. E fizeram uma parede humana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas. E disseram, para vocês matarem os missionários, terão que nos matar primeiro. Eles não tinham constrangimento nenhum de nos matar, porque éramos forasteiros. Mas eles ficaram constrangidos de matar a filha da comadre, o filho do compadre. Eles eram conhecidos ali, eles disseram, nós não podemos matá-los, são pessoas nossas. Mas o interessante é, quando a minha mãe estava comigo no bercinho, ela olhou para mim, de 10 meses de vida, e olhou para o céu e disse, Senhor, será que é o fim? E o Espírito Santo disse,
não é o fim, é apenas o começo. Não é o fim, é apenas o começo. Deus nos deu um grande livramento naquela noite, tarde, mas meu pai e minha mãe tiveram que sair rapidamente, deixar a obra ali, porque nós estamos prometidos. Havia um pacto de morte da família de hereges. Eu quis começar com família, porque muitas vezes a gente ouve relatos de outros países, de outras cidades, de outros mundos, e não temos noção do que significou para essa geração, muitos representados aqui, é chegar aonde estamos hoje, nesse crescimento, nesse conforto, nesta bênção de sermos uma igreja estabelecida nos nossos dias. Quantos entenderam isso? Digo amém? Você faz parte dessa história. Eu sou essa história. Você é essa história. Nós não estamos aqui para contar a história, nós estamos aqui para vivenciá-la na nossa vida, na nossa geração. Meu pai hoje tem 81 anos, é um dos doutores da igreja, reverendo Ismael Andrade Leandro, um homem extraordinário. Deus tirou ele lá do interior do Pará, Marabá, e ele foi um dos nobres pastores na década de 60 a ir para os Estados Unidos. Quem ia para os Estados Unidos sai de Marabá, um lugar de analfabetos, e o tira e o coloca em Richmond, nos Estados Unidos, para fazer mestrado e doutorado em teologia, em 1966. Então Deus abençoa os seus filhos, Deus honra os seus servos. Amém? Por quê? Por um simples motivo: Ele é o dono da igreja. E Ele é o principal interessado em cuidar daquilo que é dele. Nós somos operários do reino. Nós somos operários da messe, nós somos lavradores da messe. Vamos entender aqui a estratégia que Deus deu aos meus pais? Qual foi? Atender à necessidade da sociedade. Foi uma estratégia interessante, né? Alfabetizar o povo, e daquela igrejinha, se multiplicou em mais de 180 conversões, a partir da obra da alfabetização daquelas pessoas. Deu para entender isso? Diga amém. Agora, falando um pouquinho do meu testemunho, fechando aqui, eu cheguei a uma cidade chamada Rancharia. Quem já ouviu falar de Rancharia aí em cima? Alguém já ouviu falar de Rancharia? Não é Vacaria, é Rancharia. Não ouviu? Você ouviu de verde aí? Já ouviu falar de Rancharia? Não. Ah, eu sabia, não ouviu. Alguém aqui mais ouviu falar de Rancharia? Lá atrás, ok. Alguém é de Rancharia? Porque às vezes eu encontro. Então, a minha esposa é de Rancharia. Rancharia no estado de São Paulo, lá no interiorzão, próximo a Presidente Prudente, Assis, e eu encontrei a minha princesa lá, e a minha linda esposa. Nos casamos, fui pastor nosso primeiro ministério foi em Jaboticabal, ali da região de Araraquara, ficamos lá 4 anos, depois fomos para a Rancharia, um período de 7 anos, muito abençoado. Mas a verdade é que Deus nos deu uma experiência muito interessante, como igreja presbiteriana. Toda manhã, às 6 horas da manhã, tínhamos reunião de oração. Todas as manhãs, de segunda a sábado, das 6 às 8. Orando. E no começo vamos bem. Começar uma reunião de oração na igreja presbiteriana é uma maravilha. 30, 40 pessoas. A bênção de Deus. Agora, continuar orando é o maior desafio, né? Continuar a reunião de oração é o desafio maior. Mas eu quero dizer aos irmãos e lembrá-los que o que Deus faz nada mais é em resposta à oração do seu povo. Amém, irmãos? O crescimento que vem é do Senhor, em resposta à oração do povo de Deus. Se queremos crescer, nós temos que passar pelo altar da oração. E ali eu orava a Deus e me derramava em lágrimas, mês após mês, ano após ano.
Passaram-se 3, 4 anos, a igreja crescia até, mas eu não sentia aquele sentido e razão de estar ali. E então eu orava: Senhor, que eu possa falar com o coração das pessoas aqui da minha cidade. Eu quero alcançar as pessoas da cidade. Eu preciso, Senhor, falar com o coração dessa cidade e saber de que maneira fazer. Eu não tinha nenhuma estratégia, não usei nenhum sistema de evangelismo. Eu pedi para que Deus desse Ele a estratégia. Então se converteu, por aqueles dias, um locutor de rodeio. Desses que fala assim... Sabe como é? Esse homem se converteu, a família estava em frangalhos. O filho, que era bebê, desgostava dele, ele estava se separando. O ambiente de rodeio, você sabe, ou você pode imaginar, como eu imaginar, a prostituição, álcool e drogas. E esse homem fazia parte desse universo que está aí diante de nós. E aí, quando ele se converte, o nome dele, pseudo Passarinho, Passarinho, ele se converte na terça-feira. Na quarta-feira ele diz: pastor, eu queria que o senhor pregasse para meus colegas de rodeio, porque esse evangelho mudou a minha vida. Terça-feira ele se converteu, quarta-feira ele me pediu para pregar para os amigos. Eu falei: eu vou. Eu sou criado no asfalto, em Sorocaba, e de repente eu me via naquele universo de pessoas. E eu disse: estou à disposição, vou. No sábado, então o senhor vai no sábado, é sábado às 3h, lá na fazenda tal, e eu passo para pegar o senhor. Eu falei: estou à disposição. Quando entro no carro dele, cheio de barro, e vamos passando porteira após porteira, até chegar na tal da fazenda dos treinos. E quando lá chego, eu vejo touros imensos assim. Eu falei para ele: não vou ter que montar nisso, né? Ele falou: não, você não. Mas nós vamos treinar hoje. Mas antes o senhor vai dar uma palavrinha. Eu falei: ótimo. Embaixo de um manguezal, é isso? Reuniram-se 30 daqueles peões. E lá estava eu, no meio daquele povo. João 3,16 na cabeça, né? Pregamos aquele evangelho simples de salvação da cruz. De repente eu me torno um peão de Cristo. Porque daqueles 30, há presbíteros e diáconos hoje na igreja. Vários se converteram e começaram a vir para a igreja desse jeito aí, ó, de chapéu, botina, cinturão. Acho que o senhor me conheceu, o reverendo, quando era assim, né? Fortinho, um pouco mais fortinho. E boné. E aí eles começaram a vir para a igreja e começaram a trazer um ao outro. De repente eu tinha 50 peões de chapéu dentro da igreja. Aí eu falei: Deus, não é isso, não queria isso. Ele falou: você não pediu para eu falar com o povo da terra? O povo daqui, meu filho, é pecuária, agropecuária. Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Rancharia, olha o nome da cidade. Rancharia, o que tem rancharia, irmãos? Tem a fábrica da Toyota lá? Rancharia tem? Rancho. E aí Deus falou: você não orou? Eu estou respondendo. Você está falando com o coração do povo aqui agora. Aí eu falei: mas Deus, tem misericórdia, pega leve, assim não dá, o pessoal de boné. E aí os diáconos ficaram incomodados com razão. Pastor, o pessoal está entrando de boné na igreja. E aí o ápice da coisa foi quando um irmão chegou para mim, 50 anos de igreja, e falou assim: pastor, o senhor está abaixando o nível da igreja. Olha a situação que nós estamos. Eu falei: meu irmão, você nem imagina para que nível nós vamos. Deus está
fazendo do jeito que ele quer. Eu não pedi isso, você está pensando que eu pedi isso? Eu sou da cidade, imagina. Eu não pedi nada disso, mas é Deus que está fazendo. E Deus começou a fazer, e Deus começou a fazer, e Deus começou a fazer, convertendo aquelas pessoas da rua, e começaram a vir. Irmãos, sem exagero, está aqui minha esposa, nós tivemos reuniões em sábado à noite com 300 jovens. E começaram a vir, e começaram a vir, e começaram a vir. E um queria experimentar dessa experiência que o outro tinha. E começaram a vir prostitutas. Mas o ápice da coisa foi no domingo à noite. Aquele povo cheio de chapéu dentro da igreja. Me entra pelo corredor Gonçalo, travesti da cidade, com a roupinha toda apertada, calça, camisa, cor... era dourada, né, Leana? Todo mundo via. Dourada com um colar assim, tal, travesti da igreja, da cidade. Ele vem e senta no primeiro banco da igreja. Quando eu vi aquele ser, né, ser humano, vindo, eu falei, não, Senhor, tem misericórdia, aí não. Você não pediu? Você não pediu? Você não orou? E o Gonçalo veio para Jesus, é obviamente que ele ficou possesso naquela noite. Eu tinha comigo um pastor jubilado, muito antigo, nunca tinha presenciado aquilo. E eu estava dirigindo a liturgia, e o Gonçalo ficou possesso. No meio do culto, eu olhei para ele, nós estávamos fazendo liturgia, e eu perguntei para ele, o senhor quer ir ou vou eu? Não, vai você. Então o senhor continua aqui a liturgia, que eu vou descer. Chamamos o Gonçalo, fomos ali para fora, os diáconos, nós oramos, Deus o libertou. O Gonçalo foi naquela semana para a reunião de oração, na quinta-feira. Aí ele fez um pedido, pastor, eu preciso que você vá em casa. Eu falei, eu vou, mas só vou com minha mulher. Levei a Leandro, levei um casal, presbítero e esposa, e aí ele tinha um saco assim de lixo, mas essa altura aqui assim, repleto de roupa de mulher, calcinha e coisas do gênero. Ele falou, pastor, eu estou entregando tudo isso. Eu falei, beleza, eu vou entregar para os diáconos queimar, porque isso aí é problema de diácono, né? Vê lá o que faz. Levamos, coloquei no carro e entreguei para os diáconos, queima tudo isso em nome de Jesus. Gonçalo, naquela semana, levou outro. Aí, irmãos, eu vou parar a história por aqui, viu? O fato é que Deus responde às orações. Qual a estratégia de evangelização numa cidade? Eu sei. Sabe qual é? É o joelho do crente no chão. Senhor, dá-nos essa cidade. Orar como John Knox. Dá-me este país, dá-me essa cidade, dá-me este bairro, dá estratégia para este bairro. Obviamente que Peões de Cristo não é para Jundiaí, de repente para Sorocaba. Fui pastor 15 anos da Presbiteriana Central de Presidente Prudente. Não era para aquela cidade, no coração da cidade. Mas Deus dá estratégia aos seus filhos e à sua igreja. E essa estratégia sempre é bem sucedida, porque é Ele que opera, é Ele que faz missões, é Deus agindo no meio da igreja. Quantos creem nisso? Digam amém. E aí vamos nós aqui, né? Aí o locutor disse, pastor, nós precisamos formar um ministério de evangelização. Qual vai ser o nome? Nós somos gente simples, né, pastor? Então é Peões de Cristo. Eu falei, beleza. Então, Peões de Cristo. Deus foi abençoando. Nós usamos um uniforme, todos bem vestidos ali, a rigor. Fomos para rodeios da região. Inclusive fora da cidade, Araçatuba, foram feitos 2 rodeios, e nós íamos para evangelizar. Mais de 300 peões se converteram para a glória do Senhor Jesus. E Deus operando, agindo. E íamos para igrejas, e lá, pregando para outras cidades. Esta cidade é Araçatuba. Aqui foi em Barretos. E aí já fui peão de Cristo, acredite. Mas eu já fui também... Bom, isso aqui é uma outra história.
Isso faz algum sentido para você? Quem está entendendo isso, diga amém. Você se lembra que Paulo disse, eu me fiz o quê? Fraco para com os fracos, forte para com os fortes, sábio para com os sábios. Eu me fiz igual a esses para conquistá-los. E o Evangelho, irmãos, ele é muito simples, não existe complexidade nenhuma. É as boas novas que continuam salvando, porque Deus continua salvando e Ele não desaprendeu a fazer milagres. O Deus Jeová, o Yahvé, é o Deus eu sou. Eu não prego um Deus que era, mas um Deus que é e sempre será Deus. E qual princípio a missão de Jesus? O Filho do Homem veio somente para uma coisa, para buscar e salvar os perdidos. Então, esta é a missão principal da igreja. Tudo mais orbita em torno dessa missão. Quando você lê a Bíblia, e aqui encerro, mas recebereis poder de Deus, não para curar, não para realizar milagres, mas para evangelizar. Mas recebereis poder de Deus. Para quê? Para quê? Para serdes minhas testemunhas. O poder não é para realizar grandes feitos, milagres, o poder é para pregar, para ser testemunha aonde estamos. E Deus te deu a escola para ser seu púlpito, Deus te deu a empresa para ser seu púlpito, o balcão para ser o seu púlpito, a começar em Jerusalém. Mas deixa eu dizer algo, aqui nós temos um problema da igreja, que nós não podemos idolatrá-la, né? É uma igreja falha como a nossa também o é. Jerusalém começou a se acomodar à ideia de que as pessoas vinham até ela. Certo? Onde está isso? Vamos lá, Atos, nós lemos 1:8, agora você lê 5:16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas, para onde? A Jerusalém. Então, pensaram, as pessoas têm que vir para Jerusalém para serem salvas, para serem curadas, para receber os milagres. E aí Jesus diz, não. Essa força chama-se força centrípeta, isto é, fora para dentro. Já viu o efeito do liquidificador? Não é assim? Essa é a força centrípeta. E aí, Jerusalém tinha em mente, as pessoas terão que vir até aqui para serem salvas. E Jesus, ele proclama uma outra força, a força centrífuga, saindo de Jerusalém para todo o mundo. Amém. Você sabia que que Jundiaí está escrito na Bíblia? O nome da cidade? Exatamente aqui, porque haveria confins mais confins do que Jundiaí. Quando Jesus diz, até os confins da terra, vocês levarão meu evangelho. Mas é claro, é a partir de Jundiaí, é a partir de nós. É a partir de onde estamos, a partir da nossa família. É a partir da nossa casa. É a partir da nossa igreja. Dos bairros. Fiquei feliz porque meu filho, eu só tenho esse filho, Israel, nós. E sábado os nossos jovens fazem trabalho de evangelização. E bem de frente à igreja fica uma praça que volta e meia tem lá a presença de prostitutas e travestis. E aquilo vem me incomodando bastante. E eu disse, olha, eu não vou estar com vocês aqui dentro da igreja, mas no horário do culto, enquanto vocês estiverem fazendo a programação dos jovens, nós vamos para a praça. Fizemos isso, eu e minha esposa, levamos uma irmã, e sábado passado a Liana não estava, aí fui eu e meu filho.
Foi gostoso a primeira vez que saí eu e ele, entregando folhetos, evangelizando e trazendo essas pessoas para dentro da igreja. Meu irmão, a missão é para cada um de nós, é para todos nós. A missão é para este tempo, para esta hora. A missão é para mim e para você. E a missão, ela é dos céus para cada um de nós.